Ela precisou desaparecer para sobreviver. Anos depois, volta em silêncio, como faxineira em um hospital onde um dia sonhou vestir um jaleco. Mas o destino foi cruel. O chefe da clínica é um homem do seu passado. Alguém que acreditou numa mentira. E a deixou sozinha no pior momento da vida. Para proteger o que mais ama, ela se esconde todos os dias atrás de uma máscara. Até que uma emergência obriga os caminhos deles a se cruzarem de novo. Uma criança. Uma crise. Um salvamento. E uma descoberta que pode mudar tudo. Será que o passado pode ser enterrado, quando a verdade está viva diante dos seus olhos? Uma história sobre orgulho, abandono e a força de uma mulher que foi silenciada, mas nunca derrotada. Se essa história te tocou, ajuda o canal a crescer. A meta é levar narrativas assim para mais gente, e com o seu like, comentário e inscrição, a gente chega lá. O relógio marcava 6h37 da manhã quando Carlos entrou pela porta de vidro da clínica, e o som ritmado dos seus passos ecoou pelos corredores como um lembrete silencioso de que ele estava ali, pontual, inflexível, impossível de ignorar. Os funcionários se ajeitaram automaticamente ao vê-lo passar. Não havia necessidade de palavras. A presença dele bastava para alterar o ar ao redor. Vestia jaleco branco perfeitamente alinhado, camisa escura por baixo, barba sempre rente, olhos frios. Não sorria. Nunca sorria. A clínica era um reflexo do seu dono, sofisticada, silenciosa, estéril demais para permitir qualquer traço de calor humano. Tudo ali funcionava com precisão, como se os segundos tivessem mais valor que as pessoas. Carlos era o tipo de médico que operava como uma máquina. Os pacientes confiavam nele porque sabiam que ele não errava. E os colegas o respeitavam porque sabiam que ele não perdoava. Do outro lado da parede de vidro do consultório, os carros deslizavam pela avenida molhada. A cidade acordava apressada, e Carlos olhava tudo de cima. Seu escritório no último andar tinha vista ampla, móveis de linhas retas e decoração impecável. Um quadro moderno na parede, livros organizados por cor, um sofá que ninguém se sentava. Havia café, mas ele raramente bebia. Havia uma TV, mas ele não ligava. Havia silêncio, e ele preferia assim. Sentou-se à mesa e abriu o notebook. O sistema da clínica carregou os nomes dos pacientes do dia, mas os olhos dele não estavam ali. Estavam em outro tempo. De vez em quando, o passado escapava por entre as frestas da memória, mas Carlos sabia empurrá-lo de volta com maestria. Já fazia 8 anos. 8 anos desde que Ana sumiu com um nome sujo e uma acusação nos ombros. Ele nunca foi atrás. Nunca ligou, nunca quis ouvir. Ela o traiu. E para Carlos, isso era sentença sem apelação. Cleusa bateu a porta antes de entrar. Usava salto alto e terno escuro, como sempre. Sócia da clínica, mulher prática, fala direta. Entregou relatórios e perguntou sobre o jantar de logo mais. Carlos desviou o olhar, como fazia sempre que ela falava de vida a dois. Cleusa insistia, mas ele se mantinha na distância segura entre o conveniente e o inatingível. O relacionamento deles era uma espécie de contrato implícito. Ela oferecia estabilidade, ele oferecia presença. Mas amor era outra coisa. Quando Cleusa saiu, ele fechou os olhos por 2 segundos. 2 segundos longos demais para quem vivia correndo de qualquer lembrança. Na penumbra das pálpebras, o rosto de Ana insistia em voltar. Cabelos escuros, olhos cheios de luz, riso de quem acreditava em futuro. Uma lembrança suja de mágoa, mas impossível de apagar. Carlos se obrigou a abrir os olhos. Tinha pacientes esperando, resultados para analisar, funcionários para vigiar. Emoções eram distrações. E ele não podia se dar ao luxo de sentir. No elevador, a caminho da ala de atendimento, ele passou pela equipe da limpeza. Não notou ninguém. Nenhum rosto, nenhuma figura. Para Carlos, eram como parte do ambiente, estavam ali para limpar, e só. Se uma delas chorasse no banheiro, ele não saberia. Se passasse mal no refeitório, ele não veria. Não era maldade, era indiferença treinada. Ele olhava para frente, nunca para baixo.
O corredor cheirava a desinfetante, os prontuários estavam alinhados na prancheta, e a secretária o aguardava com os exames em mãos. Tudo no lugar. Tudo sob controle. Mas havia uma fresta invisível no tecido perfeito da rotina, uma rachadura que ele ainda não via, algo escondido no silêncio de todos os dias, prestes a engolir tudo que ele julgava certo. E Carlos ainda não sabia que o dia não terminaria como começou. Enquanto ele deslizava em sua rotina de precisão cirúrgica, a quilômetros dali Ana lutava contra o tempo dentro de um ônibus lotado, segurando o filho no colo com uma mão e a alça enferrujada acima da cabeça com a outra. João Lucas dormia com a cabeça encostada no ombro dela, o rostinho pálido e quente, respiração um pouco acelerada, como sempre ficava nos dias de muito vento. Ana sentia cada sopro dele como se fosse uma contagem regressiva e invisível. Tinha o remédio na bolsa, a bombinha que usava como um escudo contra o pânico. Mas nem sempre adiantava. O trânsito parava e voltava como se tivesse febre. O ônibus sacudia. Ana se mantinha firme, os olhos cansados, as costas doendo, mas o corpo todo em alerta. Cada manhã era uma corrida contra a própria sorte. Ela desceu 3 pontos antes para evitar o fiscal, andar mais era melhor que perder o dia de trabalho. Chegou na clínica exausta, mas sem demonstrar. Deixou o filho com a vizinha do estacionamento, uma senhora aposentada que cuidava de crianças por um trocado, e subiu pela entrada de serviço com o crachá pendurado no pescoço e a máscara cobrindo o rosto até quase os olhos. A clínica era limpa demais. Fria demais. Branca demais. Como se não tivesse espaço para a vida real ali dentro. Ana andava pelos corredores de cabeça baixa, sempre rápida, sempre invisível. O andar que ela limpava era justamente o da ala executiva. E naquele andar, ninguém falava com ela. Ninguém queria saber seu nome. As pessoas a olhavam como se ela fosse parte do mobiliário. Era o que ela queria. Desde que não a enxergassem, tudo estava sob controle. Menos ele. Carlos passava por ela todos os dias, e Ana sentia o corpo congelar. O cheiro dele ainda era o mesmo. A maneira como ele andava, como se o mundo tivesse que abrir espaço para os passos dele. O tom de voz firme, sem hesitação, sem dúvida. Era como um terremoto silencioso dentro dela toda vez que ele se aproximava. Mas Carlos não a reconhecia. Não via por trás da máscara, dos cabelos presos, da roupa larga. Para ele, ela era apenas a moça da limpeza. E talvez isso fosse o mais cruel de tudo. Naquela manhã, ele derrubou o café na beira da mesa do corredor. Olhou para ela sem dizer por favor, sem um pedido de desculpa, apenas apontou com os olhos e soltou. Limpa isso. Depois virou as costas e entrou no consultório, como se fosse rei e ela, sujeira. Ana ajoelhou-se em silêncio. Os olhos marejaram, mas não escorreram. Aprendeu a conter. Aprendeu a guardar. Ela limpou cada gota com a delicadeza de quem recolhe estilhaços do próprio passado. Ele estava a menos de 3 metros dela. E não a via. Talvez isso a protegesse. Talvez a destruísse mais um pouco. O cheiro do café forte ficou no ar. Era o mesmo aroma que invadiu o apartamento deles, anos atrás, quando ela ainda usava pijama e sonhava em assinar um jaleco com o próprio nome. Agora usava luvas de borracha e carregava o nome bordado na farda, Ana S. Lima. Não usava mais o sobrenome dele. E o próprio nome já parecia pequeno demais para o tanto que aguentava. No intervalo do almoço, ela foi até a copa do subsolo e comeu devagar um pão amanhecido com margarina. O telefone tocou e o coração disparou. Era a vizinha. João Lucas tossia muito. A voz dele estava fraca. Ana respirou fundo. Pediu que dessem o remédio e prometeu passar lá no meio da tarde. Não podia faltar naquele turno. Se perdesse aquele emprego, não teria outro. Não com o nome manchado, não com o histórico quebrado, não com um filho doente nos braços. Voltou para o corredor com a máscara ajustada e o olhar colado no chão. Carlos passou de novo. Dessa vez nem falou. Só cruzou. Reto. Duro. Intacto. Como se nunca tivesse amado.
Como se ela nunca tivesse existido. Ana esfregava o chão com um pano embebido em desinfetante e pensava que talvez fosse melhor assim. Ser invisível doía, mas ser vista podia ser fatal. A única regra que a mantinha viva era essa: ninguém pode saber quem ela é. Ninguém. Muito menos ele. Mas o som do pager dele disparou no mesmo instante em que o celular dela vibrava de novo. E algo, naquele dia preciso, começou a fugir do controle. Ana segurava a mão de João Lucas com mais força do que devia, como se o toque fosse suficiente para impedir o pior. O menino já não queria ficar com a vizinha. Estava febril, irritado, tossia demais e tinha medo de que a mãe o deixasse sozinho. Ela tentou negociar, tentou convencê-lo com promessas de bala e brinquedo, mas nada adiantou. E no fim, cedeu. Era só por algumas horas. Só até o fim do expediente. Subiram pela entrada dos fundos, como dois fugitivos. Ana pediu que ele ficasse num cantinho do vestiário, com a mochila, a bombinha e os desenhos. Ele prometeu, balançando a cabeça devagar, os olhos sonolentos. Mas crianças não entendem promessas com o mesmo peso dos adultos. E o coração de mãe, mesmo apertado, também erra por amor. Minutos depois, Ana se abaixava para recolher lixo de uma das salas quando sentiu o vazio atrás de si. O vestiário estava em silêncio. João Lucas não estava lá. A mochila estava no chão, mas ele não. O pânico veio como um tapa. Ela correu pelo corredor, olhou por baixo das cadeiras da recepção, atravessou o refeitório. Chamava baixinho, com medo de alguém escutar, mas a urgência já queimava a garganta. Foi quando ouviu a voz da secretária do consultório principal. Doutor Carlos, tem um desenho estranho no seu prontuário. Carlos segurava o papel com uma das mãos. Um rabisco infantil com dois bonecos, um menino e um homem. O menino segurava um balão. O homem usava jaleco. E havia um coração enorme entre os dois. No verso, carimbos da clínica. No canto da folha, uma marca de chocolate. Ele ergueu o olhar. A mandíbula travada, o senho mais duro que de costume. Como isso entrou aqui? A pergunta não era para alguém específico. Era uma acusação jogada no ar. Carlos se levantou como se alguém tivesse invadido um templo. Cruzou o corredor com passos firmes, entrou na sala de câmeras, exigiu as gravações da última hora. Avançou com os olhos cravados na tela até ver o que não esperava, a faxineira do andar, acompanhada de um menino pequeno, tossindo, com mochila colorida nas costas. Congelou por um instante. Depois, levantou e desceu o corredor como um raio. Passou por pacientes, por enfermeiras, por salas, até que ouviu uma tosse áspera. Um som arranhado de pulmões falhando. Um choro que não saía por inteiro. Correu até a ala dos fundos. Encontrou Ana ajoelhada no chão, desesperada, sacudindo a mochila em busca do inalador. As mãos dela tremiam tanto que mal conseguiam abrir o zíper. Respira, filho, respira, mamãe tá aqui. Carlos parou por um segundo. Não reconheceu o rosto. Só viu a mulher de máscara, cabelo bagunçado, ajoelhada, chorando com o corpo inclinado sobre uma criança em crise. E o som da respiração de João Lucas era de cortar qualquer silêncio. O instinto falou mais alto que o orgulho. Carlos se ajoelhou sem pensar. Me dá isso! Arrancou a bombinha da mão de Ana, ajustou, aplicou o remédio, levantou o menino nos braços. Sala de emergência, agora! Ana tentou falar, tentou explicar, mas as palavras se embolaram na garganta. Seguiu atrás dele correndo, tropeçando, com a máscara úmida de lágrimas. João Lucas ainda arfava. Carlos atravessou a clínica como um soldado em guerra. Entrou direto na ala de cuidados intensivos, gritou por atendimento, aplicou medicação, conectou oxigênio, e só quando o pequeno corpo começou a se acalmar, respirou fundo. Vai ficar tudo bem, vai ficar bem. Ele olhava para o menino como se ainda tentasse entender o que havia sentido. Uma dor funda no peito, um pavor que não costumava sentir nem nas cirurgias mais delicadas.
Uma sensação de urgência diferente. Como se tivesse muito mais a perder do que imaginava. Ana, parada à porta, apertava os próprios braços. O peito subia e descia como se ainda corresse. Queria agradecer. Queria se esconder. Queria desaparecer. Mas não podia. Não agora. Carlos se virou devagar. O olhar atravessou a sala e parou nela. Que porcaria foi essa? A voz saiu mais baixa que o normal, mas afiada como faca. Ana não respondeu. Os olhos imploravam, mas não explicavam. Ele se aproximou um passo. Que tipo de mãe traz uma criança doente para um hospital como se fosse esconderijo? Ela não disse nada. Apertou mais os braços contra o corpo. Carlos se aproximou mais um passo. Tá ouvindo? Ele podia ter morrido. Ana então soltou. A voz saiu embargada. Eu não tinha escolha. Sempre tem escolha. Ele interrompeu. Você só escolheu errado. O silêncio que veio depois era denso. Ela tentou segurar o choro, mas não conseguiu. A máscara escondia metade do rosto, mas não os olhos marejados, nem a dor que escapava pelos cantos. Carlos deu as costas. Foi até o canto da sala, fechou a prancheta médica com força, e saiu sem olhar para trás. Mas alguma coisa dentro dele, já não conseguia mais ignorar. E você? Acredita que existem erros sem volta? Ou acha que toda história merece uma segunda chance? Me conta nos comentários. Quero saber o que você faria. Carlos permaneceu parado no corredor por longos segundos depois de fechar a porta com firmeza. O som do trinco ecoou como um ponto final, mas por dentro tudo continuava em reticências. Os passos dele ficaram presos ao chão, como se o corpo já não obedecesse à mente. O ar parecia mais pesado, e mesmo ali, cercado por paredes que conhecia de cor, por uma rotina que construíra com disciplina militar, ele sentiu um tipo de vertigem que nunca havia experimentado. A imagem do rosto de Ana sem a máscara não saía da cabeça dele. Era como se o tempo tivesse voltado, mas com as cores desbotadas, cheias de rachaduras. O mesmo rosto, mas mais magro, mais duro, mais calejado. Os olhos não tinham mais aquele brilho de futuro. Agora carregavam peso, medo, e uma raiva contida que queimava mesmo sem palavras. Ele se sentou no banco do corredor, como se precisasse colocar o próprio coração no lugar. E pela primeira vez em anos, Carlos não tinha certeza de nada. Dentro do quarto, Ana estava parada ao lado do filho, que dormia sob o efeito da medicação. As bochechas ainda vermelhas, o peitoral subindo e descendo devagar. Ela tocava os cabelos dele com a ponta dos dedos, mas estava longe, muito longe. Ainda sentia o gosto da humilhação na boca. Carlos tinha gritado. Tinha julgado. Tinha cuspido palavras como irresponsável e incapaz, como se ela fosse uma ameaça. Como se ela fosse nada. E foi ali, no meio daquela dor engasgada, que algo quebrou dentro dela. Ela arrancou a máscara com as duas mãos, sem cuidado, num gesto quase desesperado. Aquele pedaço de tecido que a protegia também a aprisionava. E quando o rosto dela ficou nu, ele a viu. De verdade. Pela primeira vez. Carlos ainda podia ouvir o grito dela vibrando por dentro. Você não tem o direito de me julgar. Você não sabe de nada. Era a voz dela, mas mais grave, mais ferida, mais crua. Ele ficou mudo. Não conseguiu falar. Nem desviar o olhar. O tempo parou. O chão cedeu. E ele sentiu o próprio passado acertá-lo em cheio como um soco. Carlos caiu sentado na cadeira da sala. E ficou lá, olhando para Ana como se ela fosse um fantasma. Ana. A palavra escapou sem controle. Ele não tinha planejado dizê-la. Mas o nome dela ainda morava na garganta dele. Ana não disse nada. Não havia o que dizer. O momento era dele. A culpa era dele. A ignorância era dele. E ela só queria sair dali com o filho nos braços. Mas ele se recompôs rápido. O orgulho reagiu antes do coração.
Se levantou devagar, pigarreou, e quando abriu a boca novamente, já não havia emoção. Só controle. O menino vai ficar internado. O quarto é particular. A clínica não vai cobrar. Você pode voltar ao trabalho. Ana piscou devagar, como quem leva um tapa e tenta fingir que não sentiu. Eu não vou sair daqui. Ele precisa de mim. Vai ficar uma enfermeira com ele, Carlos respondeu, já com um tom mais frio. Se insistir, eu chamo a polícia. Ele deu as costas. Saiu. E deixou Ana ali. Parada. Sozinha. Ela sentou na cadeira ao lado do leito, o corpo todo trêmulo, tentando entender como alguém podia ter tanto poder de ferir com tão poucas palavras. As lágrimas vieram, mas ela não fez som. João Lucas não podia acordar e vê-la fraca. Carlos, do lado de fora, andava pelo corredor como se o chão estivesse diferente. Como se a clínica não fosse mais um lugar seguro, mas um campo minado. Cada passo reverberava no peito. Cada lembrança vinha cortando. Ele se trancou no consultório. Sentou-se. Olhou para o desenho ainda aberto sobre a mesa. O boneco com jaleco. O coração. O menino. O desenho que começou tudo. O papel ainda estava manchado. A tinta do coração borrada. E ele se perguntou, pela primeira vez, se aquele rabisco não tinha mais verdade do que todas as certezas que ele carregou nos últimos 8 anos. Carlos passou os dedos devagar sobre o desenho, como se pudesse, de algum jeito, tocar a origem daquilo. Um pedaço de papel infantil, tosco, mas com um peso que nenhum laudo médico poderia traduzir. Um menino de traços tortos, o jaleco, o coração entre os dois, nada era ali por acaso. E quanto mais ele olhava, mais uma pergunta se insinuava pelas bordas da sua mente. Por que esse menino desenhou aquilo? Voltou para casa sem lembrar do caminho. Dirigiu no automático, o rosto rígido, o corpo presente, mas os pensamentos à deriva. Entrou no apartamento amplo e silencioso como sempre, mas não acendeu as luzes. Tirou os sapatos, jogou o jaleco sobre o sofá, afrouxou a gravata e ficou em pé no escuro da própria sala, cercado por móveis caros, com as mãos nos bolsos e o peito acelerado. Fechou os olhos. E ela estava lá. Ana, do outro lado da memória, rindo com uma caneca de chá nas mãos, os pés frios sob a coberta e o cabelo solto sobre os ombros. Aquela imagem voltava com uma nitidez que o tempo não conseguia apagar. Depois, a lembrança mudava, os olhos dela vermelhos, a voz implorando para que ele ouvisse, a porta batendo com força, o eco do abandono. Ele a expulsou sem escutar. Julgou sem perguntar. Sentenciou sem provas. Carlos sentou-se no chão, costas apoiadas na parede, e ali ficou até o relógio marcar quase 3 da manhã. O sono não veio. O corpo tremia em silêncio. Não era frio. Era a culpa batendo na porta, e pela primeira vez, ele abriu. De volta à clínica, os corredores estavam vazios, o som das máquinas e monitores preenchendo o silêncio como uma respiração metálica. Carlos caminhava devagar, como se pisasse num território desconhecido. Parou na frente do quarto. O visor mostrava os batimentos de João Lucas estáveis. A enfermeira cochilava numa poltrona ao canto. Ele fez um gesto discreto, e ela se retirou. Aproximou-se da cama. O menino dormia de lado, com as mãos fechadas e o rosto voltado para a luz baixa do monitor cardíaco. Tinha traços leves, mas havia algo nos olhos, mesmo fechados, que fazia tudo dentro de Carlos se mover. João Lucas tossiu levemente. Carlos ajeitou o lençol. Não sabia por que estava ali. Não sabia o que faria. Mas sabia que não conseguiria mais manter distância. Tá tudo bem, murmurou, quase sem voz. Como se tivesse escutado, João Lucas abriu os olhos, meio sonolento. Sorriu. Carlos congelou. Oi, disse o menino, baixinho. Você é o médico? Carlos assentiu com a cabeça. O menino ficou calado por alguns segundos, depois falou algo que Carlos não esperava. Você tem filho?
A pergunta veio tão de repente que ele demorou a responder. Não, disse, hesitante. Acho que não. João Lucas sorriu de novo, com aquele jeito que as crianças têm de confiar antes mesmo de entender. Minha mãe diz que meu pai não sabe que eu existo. Carlos sentiu o chão sumir. O ar, rarefeito. E você, gostaria de conhecê-lo? Perguntou, com a voz mais baixa do que nunca. João Lucas olhou para o teto, pensativo, depois respondeu sem drama, sem mágoa, apenas verdade. Eu queria. Às vezes, acho que ele é alguém bom. Só que ele não sabe ainda. Carlos não respondeu. Engoliu em seco. A garganta parecia apertada demais. O menino fechou os olhos de novo. E Carlos ficou ali. Sentado ao lado. Calado. Preso em um redemoinho que não tinha fim. Pouco depois, Ana entrou. O rosto abatido, os olhos fundos, o corpo quase cego de exaustão, mas ainda assim com aquela dignidade que ela nunca deixava cair. Ela parou na porta e viu a cena, Carlos sentado ao lado da cama do filho. Por um momento, não respirou. Ele está melhor? Perguntou, sem se aproximar. Carlos se levantou, ajeitou o jaleco. Vai passar mais uma noite. É melhor. Crises assim são perigosas. Ana apenas assentiu. Foi até o filho e segurou a mão dele com as duas mãos, como se isso pudesse protegê-lo de tudo. Carlos observou aquilo por alguns segundos, depois saiu, sem dizer mais nada. Horas depois, procurou alguém que talvez tivesse respostas que ele nunca quis ouvir. Augusta. A mulher estava de plantão no turno da manhã. Enfermeira antiga, rosto de quem já viu muita dor, mas que ainda se emocionava com finais felizes. Não sorriu ao vê-lo. Preciso falar com você sobre a Ana. Disse ele. Agora quer falar, Dr. Carlos. Depois de 8 anos? Eu achei que ela tivesse me traído. Eu tinha provas. Augusta deu uma risada seca, sem humor. Provas? Ou versões convenientes? Ele não respondeu. Você quer mesmo saber a verdade? Ela perguntou, erguendo os olhos para ele. Então começa olhando para quem estava do seu lado naquela época. Por que a Ana não te deixou? Ela foi deixada para trás. E se quer entender quem fez você acreditar em tudo aquilo, olha para Cleusa. Aquela frase caiu em Carlos como uma fratura interna. Não fez barulho, mas doeu por dentro de um jeito que só a verdade escondida consegue doer. Ele não respondeu. Não agradeceu. Não discutiu. Apenas virou as costas e saiu do refeitório onde Augusto o havia deixado sem nenhum alívio. Cada passo até o consultório foi mais lento que o anterior, como se o corpo, agora, precisasse de tempo para absorver tudo que a mente já entendia. Dentro da sala, ele fechou a porta, passou a chave e se sentou com a cabeça entre as mãos. A noite anterior parecia ainda colada no seu corpo. O rosto do menino, as palavras soltas no quarto, o toque sutil entre os dois, a confissão inocente de quem nunca teve um pai, tudo aquilo voltava em ciclos curtos, como uma lembrança teimosa, como uma pergunta que não queria mais ir embora. Se ele queria respostas, agora tinha uma, aquela criança era dele. Mas junto com a verdade vinha o peso de todas as outras perguntas. Carlos puxou o envelope do exame de dentro da gaveta. Leu pela 5ª vez os números impressos, 99,9% de compatibilidade genética. Não havia margem de dúvida, apenas a confirmação fria e objetiva de algo que o instinto dele já gritava havia dias. João Lucas era seu filho. A mão dele tremia levemente ao dobrar o papel. Mas não era medo. Era raiva. Uma raiva amarga, orgânica, que subia devagar como uma febre, raiva dos anos perdidos, das respostas não dadas, do silêncio imposto, e, acima de tudo, de Ana. Porque ela sabia. Ela soube todo esse tempo. Ela olhou para ele todos os dias, limpou o chão ao lado da sala dele, escutou sua voz, engoliu seu desprezo, e nunca disse nada. Carlos saiu da sala sem dizer palavra. Os olhos apertados, a expressão dura,
O passo firme e rápido. Ninguém ousou cruzar seu caminho. Ele desceu as escadas como se cada degrau fosse um acerto de contas com o passado, e parou na ala de internação com o olhar cravado na porta do quarto onde João Lucas dormia. Ana estava lá dentro. Ele entrou sem bater. Ela levantou o rosto ao escutar a porta, o susto nos olhos se dissolvendo em segundos. O cansaço não disfarçava mais nada. Ela sabia que aquela conversa viria, só não sabia quando nem como. Carlos parou diante dela, sem sequer olhar o filho. Por quê? Ana não respondeu. Estava cansada de responder por erros que não cometeu. Por que escondeu isso de mim? Ele continuou, mais alto, mais agudo. Ela se levantou, devagar, com as mãos cerradas. Você não me deixou escolha. 8 anos. Ele gritou, os olhos arregalados, o tom à beira do descontrole. Você me roubou 8 anos da vida dele. E da minha também. Eu fugi porque fui jogada no lixo. A voz dela finalmente explodiu. Você não me ouviu, Carlos. Me condenou sem deixar que eu abrisse a boca. Me apagou da sua vida como se eu fosse uma praga. Eu tinha provas. Ele rebateu, furioso. Documentos, extratos, transferências feitas da nossa conta para a sua. Ana riu. Não de ironia, mas de dor. Uma dor que vinha de dentro, daquelas que só uma mãe sobrevivente conhece. E quem você acha que tinha acesso às nossas contas, hein? Quem estava do seu lado naquela época? Quem nunca quis que eu estivesse ali? Carlos travou. Cleusa. Ela disse, com firmeza. Sempre foi ela. O silêncio que se seguiu parecia pesar o dobro do normal. Carlos sentiu a culpa subir como um enjoo. O rosto de Cleusa agora surgia com outro contorno, outras intenções. As memórias de desconfiança apagadas, as atitudes que ele sempre ignorou, os olhares que Ana sempre percebia, tudo agora fazia sentido. Ele respirou fundo, mas a raiva não passou. A dor de ter perdido tempo não passava. E a verdade, mesmo crua, ainda não era suficiente para aliviar a sensação de ter sido enganado por todos os lados. Eu vou acionar o conselho tutelar. Disse ele, firme. Você não tinha o direito de esconder meu filho de mim. Ana se aproximou. Olhou direto nos olhos dele, sem medo, sem hesitação. Você quer me destruir outra vez, Carlos? Vai em frente. Mas agora eu luto. E se tiver que morrer para não deixar tirarem meu filho de mim, eu morro. Carlos sentiu a respiração travar. Ela não estava blefando. Não era mais a mulher que ele conheceu. Era uma mãe. Uma guerreira que aprendeu a resistir no silêncio, na faxina, na solidão, e que agora não aceitava mais ser esmagada. Carlos não disse mais nada. Só ficou ali, diante daquela mulher que ele julgava conhecer e que agora se revelava muito maior do que ele lembrava, mais forte, mais firme, mais real. O silêncio entre os dois parecia vibrar. Ana voltou para perto do filho e o tocou com ternura, como se dissesse, por ele, eu aguento tudo, menos me calar. Carlos saiu do quarto com o olhar baixo, mas a mente acesa como nunca. Ele sabia o que precisava fazer. Na manhã seguinte, antes do expediente começar, a notícia se espalhou nos bastidores da clínica como um sussurro carregado de eletricidade. Cleusa havia descoberto que Ana estava ali. A porta do consultório se abriu com um estrondo. Cleusa entrou de salto alto e voz cortante, como sempre fazia quando queria dominar uma sala, mas dessa vez havia algo diferente no rosto dela, não era só raiva. Era pânico. Você enlouqueceu? Ela disparou assim que viu Carlos. Ela está aqui, Carlos. Aquela mulher que te destruiu. Aquela ladra. Carlos se manteve imóvel. O café esfriava na xícara à sua frente. Eu sei. Respondeu, seco. Cleusa regalou os olhos. Esperava confronto, esperava drama, mas não esperava aquela frieza. E o que vai fazer? Esperar que ela te engane de novo? Vai deixar ela manipular você com esse teatrinho de mãe vítima? Carlos se levantou devagar.
Caminhou até a janela. O sol nascia por trás dos prédios, mas dentro da sala só havia sombra. Cleusa, para. Disse, baixo. Eu já descobri tudo. Ela congelou. Descobriu o quê? Ele se virou para ela com o envelope do exame de DNA nas mãos. João Lucas é meu filho. Cleusa perdeu o fôlego. Abriu a boca, mas não disse nada. E você? Você armou tudo desde o começo, não foi? Ela recuou um passo. A voz agora saía mais fina, menos firme. Isso é absurdo. Você está confundindo as coisas. Aquela mulher mexeu com a sua cabeça. Quem forjou os documentos? Carlos cortou. Quem tinha acesso à contabilidade na época? Quem me entregou os papéis? Quem me dizia, dia após dia, que Ana era instável, que não era confiável? Cleusa tentou responder, mas a verdade já havia rompido o véu. Ela não conseguiu negar. Só disse: eu te amava, Carlos. Eu sempre estive do seu lado. Enquanto ela te distraía com promessas, eu mantinha essa clínica de pé. Eu te conheço melhor do que qualquer pessoa. Ele a olhou com um nojo que não conseguia mais conter. Você me conhece? Sussurrou. Então devia saber que nada me destrói mais do que uma mentira. Saiu da sala antes que ela dissesse mais alguma coisa. Mas não foi para esquecer. Foi para agir. Carlos acessou o sistema da clínica, puxou o histórico das contas, vasculhou cada movimentação. Em menos de 2 horas, encontrou inconsistências recentes, transferências suspeitas, lançamentos duvidosos, sempre feitos no terminal do próprio consultório. Era como se alguém estivesse usando sua identidade digital para movimentar dinheiro, de novo. Mas agora, havia câmeras. E Carlos assistiu, em silêncio absoluto, à gravação da noite anterior. Cleusa, sozinha, digitando no computador dele. Tão segura de si que nem se preocupou com o ângulo da lente. Dessa vez, não haveria perdão. Carlos entregou tudo à direção da clínica, anexou os vídeos, os logs do sistema, os documentos forjados. Quando Cleusa foi chamada à sala de reunião, não havia gritos. Havia provas. Quando a polícia chegou, não houve resistência. Ela ainda tentou negar, ainda tentou dizer que era um mal-entendido. Mas ninguém acreditou. Nem ela mesma. Ele ficou na porta enquanto ela era levada. Ela passou por ele com os olhos arregalados, cheios de uma raiva descontrolada que já não causava efeito. Você vai se arrepender disso. Ela disse, como se pudesse ferir. Carlos apenas respondeu. Já me arrependi de coisas piores. Mais tarde, no silêncio do consultório, ele encarou a tela com os registros antigos. Viu os e-mails manipulados, as conversas que agora faziam sentido. Entendeu que, quando Ana desapareceu, ela estava grávida. E sozinha. Porque ele escolheu acreditar na mulher errada. Escolheu julgar sem escutar. Escolheu abandonar antes de perguntar. E se a culpa já o corroía antes, agora ela cavava um buraco mais fundo. Carlos permaneceu horas dentro do consultório, mas não atendeu ninguém. A porta fechada, as luzes apagadas, o jaleco ainda sobre os ombros, como se ainda fingisse ser médico quando, na verdade, estava à beira do colapso. Sentado no chão, entre as paredes onde construiu uma reputação intocável, ele chorava em silêncio. Pela primeira vez, não era o profissional frio tentando manter controle da situação. Era só um homem falho tentando entender onde foi que perdeu a própria alma. A dor vinha em ondas. Primeiro o arrependimento. Depois o medo. Depois a memória de Ana indo embora, grávida, sozinha, sem defesa. Depois o rosto de João Lucas dormindo no hospital, o mesmo traço no queixo, a mesma linha entre as sobrancelhas quando franzia a testa. E então tudo virava angústia. Carlos tentava se levantar. Pensava em procurar Ana. Mas cada tentativa encontrava o peso do que ele não disse, do que não ouviu, do que acreditou por conveniência. Já não bastava querer reparar. O estrago já existia. E ele sabia que desculpa nenhuma arrumaria os anos que arrancou dela com o silêncio.
Foi atrás dela no fim do dia, mas Ana não quis falar. Nem o olhou nos olhos. Me deixe em paz, disse, com a voz calma, mas firme. Você não tem o direito de entrar na minha vida de novo. E muito menos de entrar na vida dele. Carlos tentou se justificar, tentou dizer que não sabia, que também foi vítima, mas Ana não cedeu. Você não foi vítima. Você escolheu não me escutar. Escolheu me enterrar em silêncio. Agora vive com isso. Eu já vivi. Ela pediu transferência. Queria sair da clínica. E da cidade. Carlos ficou parado, sem saber o que fazer. E quando ela disse que ia embora com o filho, ele sentiu o chão abrir de novo. Tentou impedi-la, disse que podia processá-la, pedir guarda judicial, mas Ana o cortou com uma frase seca, cortante, definitiva. Você já perdeu. Há 8 anos. Aquelas palavras bateram como sentença. Ele desceu os corredores como quem carrega um corpo. Tentou ligar depois, ela não atendeu. Tentou falar com Augusta, ela não quis se envolver. Tentou se convencer de que ela precisava de tempo, mas o tempo, agora, era o inimigo. Do outro lado da cidade, Ana dobrava roupas devagar. Separava documentos, carteira de vacinação, receitas médicas, cópias antigas de ultrassom guardadas como relíquias de um passado sem testemunhas. João Lucas dormia no sofá, o rosto vermelho, a respiração agitada. A previsão era de chuva. Ela sabia que não podia mais esperar. A cidade era um risco constante. A exposição, o estresse, a doença. Queria sumir antes que Carlos tentasse tomar dele o pouco que ainda tinham. Mas o tempo sempre escolhe os piores momentos para cobrar a conta. Naquela noite, a crise veio diferente. O menino tossia, mas não era como antes. Era mais fundo, mais seco. A bombinha não fazia efeito. O peito dele afundava como se o ar tivesse virado cimento. Ana tentou manter a calma, mas as mãos já tremiam. A chuva começou a cair lá fora, densa, violenta. Tentou chamar um carro de aplicativo. Nada. Tentou ambulância. Linha ocupada. Os minutos viraram ameaça. João Lucas já não conseguia falar. Ela então fez o que jurou que nunca mais faria. Ligou para ele. Carlos, é o João Lucas, eu não tô conseguindo. A voz dela falhou no meio da frase. Mas não foi preciso terminar. Do outro lado, Carlos já corria. Ele largou tudo. Chave, celular, jaleco. Saiu sem casaco, sem direção. Só sabia que precisava chegar. Quando bateu a porta, Ana já estava com o menino nos braços, as pernas tremendo, o desespero estampado no rosto. Não houve discussão. Ele pegou João Lucas e os dois desceram as escadas com a pressa de quem carrega vida e morte no mesmo corpo. No hospital, a equipe já estava avisada. A criança foi entubada. O diagnóstico veio rápido e seco como um corte, broncoespasmo grave, risco de parada. Crises intensas. Risco de repetição. Necessidade de tratamento contínuo. Controle absoluto do ambiente. Medicação todos os dias. Ana ficou na sala de espera com os braços cruzados e o rosto escondido entre as mãos. O corpo dela tremia como se não aguentasse mais sustentar a própria estrutura. Carlos saiu da UTI horas depois e a encontrou naquele estado. Parou diante dela e não disse nada. Ela levantou os olhos, vermelhos, cansados, vencidos. Se quiser chamar o conselho tutelar, chama. Mas eu não vou deixar ninguém tirar ele de mim. Ninguém. Carlos sentiu o coração encolher. Não por medo, mas por não saber mais o que fazer com o amor que sentia e com o estrago que causou. E você? Se estivesse no lugar dela, você confiaria de novo? Comenta aqui. Me diz de verdade. Quero entender o que você faria. Carlos ficou ali por alguns segundos, parado diante de Ana como quem espera uma permissão que sabe que talvez nunca venha. Ela não dizia nada, e mesmo assim, dizia tudo, com o corpo curvado, os olhos vermelhos, as mãos ainda trêmulas da crise que acabará de passar.
Ele não se aproximou. Respeitou o limite invisível que agora existia entre os dois. Mas o que fez, em silêncio, foi tirar do bolso um envelope dobrado e deixá-lo sobre a mesa de apoio, ao lado dela. Não vou tirar ele de você. Nunca. A voz saiu baixa, mas firme. Mas vou estar aqui. Por ele. Ana não respondeu. Apenas olhou para o envelope, sem tocá-lo. O silêncio entre os dois era denso, quase palpável, como se tudo que um dia foi dito e tudo que ficou engasgado estivesse suspenso no ar, esperando cair sobre a cabeça deles. Carlos saiu do quarto e, pela primeira vez, não se sentiu no direito de esperar que ela o seguisse. Na manhã seguinte, Ana acordou com a luz fria do hospital entrando pelas frestas da persiana. João Lucas dormia melhor. A respiração mais leve. O rosto ainda pálido, mas em paz. Ela olhou para ele por alguns minutos, como fazia sempre, e só então se lembrou do envelope deixado na noite anterior. Abriu devagar, sem pressa, como quem sabe que o que está dentro pode doer, mesmo que seja algo bom. Ali estavam os papéis. Plano de saúde completo no nome do menino, cobertura nacional. Um termo oficial de reconhecimento de paternidade com a assinatura de Carlos, firmada diante de cartório. Um comprovante de depósito com o valor exato da pensão mensal. E, junto a tudo isso, uma carta manuscrita. Breve, direta, sem apelos emocionais. Não posso mudar o que fiz. Mas posso mudar o que faço a partir de agora. Não estou aqui por você me querer de volta. Estou aqui por ele. E por tudo o que ele merece. Carlos. Ana leu 2 vezes. Depois dobrou tudo, com cuidado, e guardou de volta no envelope. Não chorou. Também não sorriu. Era difícil saber o que sentir diante de alguém que destruiu o seu mundo e agora tentava segurá-lo com as mãos nuas. Mas havia algo que ela reconhecia ali, mesmo com todo o peso da história entre eles: responsabilidade. E pela primeira vez, Carlos não estava tentando se redimir. Estava tentando consertar. Mesmo sem perdão. Naquela tarde, ele voltou ao hospital. Entrou no quarto com passos lentos, cautelosos, como quem entra num lugar sagrado. João Lucas estava acordado, assistindo o desenho, o soro ainda preso ao braço. Ana sentava ao lado dele, penteando os cabelos do menino com os dedos. Carlos parou à porta. Posso? Ela assentiu com a cabeça, sem dizer palavra. Ele se aproximou da cama, ajoelhou-se e tocou levemente a mão do filho. Como você tá, campeão? João Lucas sorriu. Melhor. A enfermeira disse que vou poder ir para casa logo. Carlos sorriu de volta. Depois olhou para Ana. A casa de vocês tem tudo o que ele precisa? Ela hesitou. A gente dá um jeito. Posso ajudar. Não para tomar conta. Só para garantir que ele tenha tudo. Ana não respondeu de imediato. Mas havia uma diferença no olhar dela. Não era mais ódio. Não era perdão. Era presença. Ela estava ali, ouvindo. E isso, por enquanto, era o suficiente. Carlos não insistiu. Apenas deixou uma sacola com novos remédios, os que o hospital não fornecia, junto com um inalador portátil, próprio para crianças. Era o início. Não de uma reconciliação, mas de um compromisso. Mais tarde, ele a chamou discretamente até o consultório. Não queria invadir, só mostrar. Mostrou os papéis entregues, todos os comprovantes, as garantias legais. Mostrou que havia feito tudo sem exigir nada em troca. Ana assistiu em silêncio, os olhos fixos nos documentos. Depois, ergueu o olhar para ele. Isso não apaga o que aconteceu. Eu sei. E eu não vou te perdoar agora. Talvez nem um dia. Carlos assentiu. Não espero que me perdoe. Só que me permita fazer a minha parte. Ela ficou em pé por um momento, imóvel, o envelope nas mãos. Depois virou de costas e saiu sem dizer mais nada. Mas pela primeira vez em anos, ela não saiu fugindo. Ela apenas saiu andando.
O som dos saltos dela ecoou pelo corredor, firme, controlado, sem hesitação. Carlos não tentou segui-la. Ficou parado ali, com o olhar fixo na porta ainda entreaberta, como se aquele simples gesto, o de deixá-la partir sem resistência, fosse parte da reparação que ele precisava oferecer. Não precisava mais da última palavra, nem do perdão imediato. Precisava apenas respeitar o tempo dela. E, talvez, o dele também. Horas depois, o hospital voltava ao seu ritmo habitual. Pessoas entrando, saindo, diagnósticos sendo entregues, vidas cruzando corredores sem saber da história que ecoava ali dentro como uma cicatriz aberta. Carlos acompanhava tudo de longe. O que importava agora não cabia em planilhas, nem em resultados clínicos. O que importava agora respirava sob os fios da UTI pediátrica, e chamava pai um homem que ainda aprendia a merecer esse título. Ana voltou ao quarto no fim da tarde. Não disse nada quando viu ali sentado, lendo uma ficha de medicação. Apenas entrou, verificou o soro, ajeitou a coberta sobre o filho e se sentou do outro lado da cama, com a cabeça baixa e as mãos juntas sobre o colo. Carlos fechou a prancheta. Você chorou? Ele perguntou, depois de um longo silêncio. Ela não ergueu o rosto. Chorei. Por quê? Porque dói. Ainda dói. Carlos respirou fundo. Olhou para João Lucas, dormindo sereno, com os cílios longos e a respiração mais estável. Depois, voltou os olhos para ela. Eu não te vi. Durante anos. E mesmo agora, quando você estava bem na minha frente, eu ainda te olhava com os olhos do passado. Eu vi uma traição onde existia uma vítima. E vi uma ameaça onde existia uma mulher tentando sobreviver. Eu falhei. Ana levantou o rosto. Os olhos ainda estavam úmidos, mas não havia mais raiva. Havia uma espécie de luto. Por ela mesma. Pela mulher que ela foi antes de tudo desabar. Pela vida que poderia ter sido. E agora? Ela perguntou. Por que agora? Carlos levou tempo para responder. Parecia escolher cada palavra com cuidado de quem sabe que qualquer deslize pode ferir ainda mais. Porque eu não consigo mais te enxergar como a mulher que me feriu. Comecei a ver quem você realmente é. A mãe do meu filho. A mulher que ficou de pé quando eu virei as costas. E, se eu não consigo mudar o que fiz, então o mínimo que posso fazer é parar de esconder o que eu vejo agora. Ana desviou o olhar. Passou a mão no rosto. Precisava ouvir aquilo. Mas ouvir não era esquecer. Eu ainda não confio em você, Carlos. Eu sei. Eu ainda tenho medo. Eu também. Ela o encarou por um segundo. E naquele instante, havia uma trégua silenciosa entre os dois. Não era reconciliação. Era um cessar-fogo. Não vai ter romance. Não agora. Talvez nunca. Eu não estou aqui por isso. E não quero que o João ache que a gente voltou a ser uma família. Não precisa voltar a ser nada. A gente pode construir do zero. Ela assentiu. Olhou de novo para o filho. Tocou o rosto dele com carinho. Eu só quero que ele cresça bem. Que tenha paz. Que não sinta que nasceu de uma tragédia. Carlos se aproximou, mas parou a poucos passos. Ele vai crescer sabendo que foi amado. E agora, protegido. O silêncio voltou. Mas, dessa vez, não era pesado. Era necessário. Mais tarde, ele a chamou até a sala de reuniões da clínica. Mostrou um contrato de acompanhamento psicológico para João Lucas. Um plano com pediatra especializado em asma crônica. Um calendário de suporte escolar, caso ele precise de reforço no futuro. Tudo sem promessas. Só compromissos. Ana assinou os papéis. Leu cada item com atenção, mas não perguntou por quê. Já sabia a resposta. Carlos apenas disse. Isso é o mínimo. Eu demorei, mas agora estou aqui. Ela não respondeu. Mas também não recusou.
Depois de assinar, ficou ali por um instante, encarando a própria assinatura como se não acreditasse que estava retomando alguma espécie de poder. Você sabe que não vai ser fácil, né? Ela disse, ainda olhando para o papel. Carlos cruzou os braços. Eu não estou procurando fácil. E, pela primeira vez, ela acreditou nisso. Não porque ele disse bonito. Nem porque os papéis estavam assinados ou porque o dinheiro agora aparecia no tempo certo. Mas porque, ali, naquela sala de paredes frias onde tantas decisões tinham sido tomadas por cima da vida dela, Carlos finalmente escolhia não o controle, mas o cuidado. Ele não tentava mais consertar o passado. Estava, enfim, aprendendo a caminhar ao lado do presente. O tempo passou em silêncio, do jeito que as curas mais profundas precisam. Não houve grandes gestos, nem reconciliações espetaculares. Houve rotina. Houve retorno às consultas. Houve noites mal dormidas com inalações às 3 da manhã e visitas ao pronto-socorro que agora eram compartilhadas. Carlos começou a entender o que significava amar alguém por inteiro, não nas memórias de um romance antigo, mas na presença bruta de um filho que pedia um pai mais do que um herói. João Lucas começou a melhorar. As crises diminuíram. A escola voltou a fazer parte dos dias. O quarto dele ganhou cores novas, travesseiros mais altos, cortinas antialérgicas. Carlos estava em cada detalhe. Presente. Não como alguém que tenta compensar, mas como alguém que finalmente entendeu o que significa permanecer. E então, uma tarde comum, marcada por uma consulta de rotina, Carlos apareceu com um envelope nas mãos. Entregou a Ana como quem devolve algo que não lhe pertencia. Abre depois. Com calma. Ela abriu no caminho de casa. Dentro, havia os papéis de uma bolsa integral numa universidade. Junto, um pedido oficial de reingresso no curso de medicina, com o semestre seguinte já reservado para ela. Também havia um cartão simples, com poucas palavras escritas à mão. Eu não posso devolver os 8 anos. Mas posso devolver o seu sonho. Ana chorou em silêncio, sentada no banco do ponto de ônibus, enquanto o filho dormia com a cabeça em seu colo. Não era gratidão o que ela sentia. Era algo mais maduro, mais antigo. Era a sensação de ser, finalmente, vista. No mês seguinte, ela foi até a secretaria da faculdade. Entrou com passos decididos, entregou os documentos, assinou os papéis. As mãos tremiam um pouco, mas o olhar estava firme. Quando saiu de lá, ligou para Carlos. Não para agradecer. Só disse: vai começar em agosto. Ele entendeu o que ela queria dizer. E agosto chegou. No primeiro dia de aula, o hospital era o mesmo. O corredor era o mesmo. As paredes ainda guardavam a lembrança da mulher invisível que empurrava o carrinho de limpeza sem levantar o rosto. Mas agora, os olhos que antes a ignoravam se voltavam. Os cumprimentos eram outros. Os sorrisos eram respeitosos. Ana caminhava de jaleco branco, crachá no peito, sem máscara. João Lucas corria à frente, orgulhoso. Chamava por ela no corredor. Mamãe, espera! O jaleco dela balançava atrás dele, como uma resposta silenciosa ao que ela sempre foi, alguém que nunca parou de andar, mesmo quando tudo mandava parar. Carlos assistia de longe, encostado na parede. O rosto contido, o olhar molhado. Havia uma diferença nele também. Menos arrogância. Mais espaço. Ana se aproximou com o filho pela mão. Ele estendeu a dele. Ela segurou, firme, mas sem promessa. Eu não quero que você volte para mim por obrigação, disse Carlos. Quero merecer você. E o que vem com você? Ana olhou com calma. Não havia pressa no olhar, nem resistência. Só maturidade. Então começa sendo homem. Todos os dias. Ele assentiu. Eles não estavam recomeçando do amor. Estavam começando da verdade. E às vezes, isso é mais difícil, mas também mais digno. O hospital continuava funcionando ao redor deles. Vidas entravam. Vidas saíam.
Mas, naquela esquina silenciosa entre o que se perdeu e o que ainda podia ser construído, 3 pessoas seguiam lado a lado. Não como uma família pronta, mas como uma história que, pela primeira vez, era escrita com as palavras certas. E talvez seja isso que a vida pede, no fim das contas. Que a gente não finja que não doeu, mas que tenha coragem de continuar apesar da dor. Porque nem todo amor sobrevive ileso. Alguns amores desmoronam. Alguns se desencontram, se perdem, se quebram em 1000 partes. Mas, às vezes, os que mais sangram também são os únicos capazes de voltar. Não no mesmo lugar de antes, mas no lugar certo. Onde não existe mais culpa sem nome, nem silêncio que fere. Só a verdade. Só o esforço diário de ser melhor do que foi. E quando 2 pessoas escolhem reconstruir sem pressa, sem atalho, sem fingimento, é ali que começa o amor que dura. O que não precisa provar nada, porque já sobreviveu a tudo. Se essa história tocou você de algum jeito, compartilha com alguém que precisa ver isso. Curte, comenta e se inscreve, porque aqui a gente não conta histórias, a gente entrega redenção.